Glória a Deus. Tem crente aí, cristão, que crê em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindos. Bem-vindos já engloba gênero masculino, feminino. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós nos alegramos em mais um culto, em mais uma tarde, início de noite na casa do Senhor, na presença do Senhor. Meus irmãos, como foi falado aqui pelo Tiago, nós terminamos uma vigília ontem de madrugada. Não sei se alguém dormiu igual a Sara. A Sara, minha filha, ela dormiu. Eu preparei uma farofa de ovos para ela. Ela gosta muito, né, de manhã, mas ela acordou para o almoço. Infelizmente eu não tenho esse privilégio, né? Na hora que eu penso em faltar o culto, eu lembro que eu sou o pastor da igreja. Brincadeira, gente. Brincadeira, mas tem hora que dá vontade. Brincadeira, vigia. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique à vontade. A casa do Senhor é sua para você adorar, louvar, exaltar o nome santo dele. Amém. Meus irmãos, essa foi uma semana daquelas que desafia a gente, porque orei muito por um assunto, estava crendo que Deus queria que eu falasse sobre aquele assunto. Quando foi ontem na vigília, o Senhor disse: não, meu filho, não é isso. Fale outra coisa. Então eu digo: tá bom, eu só passei a semana escrevendo, eu vou ignorar tudo que eu escrevi, Espírito Santo, né? Então, da madrugada da vigília para cá, eu escrevi 8 páginas aqui, que eu creio que seja isso que ele quer falar com a igreja. Amém? Nós estamos falando, eu me sinto na obrigação de entregar a mensagem esses dias sobre os atributos de Deus. Um tempo de conhecer quem Deus é de verdade, como Ele é, a sua natureza. E hoje é o 4º culto nesse sentido. Li o livro Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. 10% aqui, 20% é do livro. O restante é aquilo que o Senhor foi trazendo esses dias. Mas, meus irmãos, essa semana, o Senhor me fez refletir muito sobre o meu tempo como cristão. Tenho 10 anos, fiz agora essa semana 10 anos de consagração a pastor. Diga glória a Deus. 10 anos. Quando eu olhei para a foto do dia que eu fui consagrado, cabelo aqui assim, ó, não, assim, ainda tinha cabelo aqui assim. Isso aí, irmãos, o tempo tem sido bom, diga amém. Mas o Senhor começou a falar comigo acerca da fidelidade dele. Fidelidade é um dos atributos de Deus. Eu creio que a infidelidade é um dos pecados mais proeminentes dos dias que a gente vive. E isso, irmãos, fere diretamente o caráter de Deus. Então, curve sua cabeça, por favor, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, apresentando as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Meu Deus, guarda cada um da nossa casa, guarda cada um dos nossos familiares, onde eles estiverem. Eu te louvo pelo marido que conseguiu estar acompanhado da esposa, a esposa acompanhada da esposa nesse culto, pela mãe que tem a dádiva de trazer seus filhos para congregar, pelos filhos que têm o privilégio de ter os pais congregando. Meu Deus, eu declaro que sobre a vida daqueles que ainda não está assim, vai acontecer, vai chegar esse dia onde a família estará completa, meu Deus, servindo ao Senhor, aqui na casa do Senhor, em nome de Jesus, e em nome de Jesus Cristo, glorificando e exaltando o teu nome. Nós declaramos que toda preocupação, toda distração, todo cansaço fique lá fora, meu Deus, e que aqui apenas os nossos corações e as nossas mentes cativas ao Senhor, para louvor e glória do nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? A palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo de número 36, o título desse culto, da mensagem, é a fidelidade de Deus. Salmos, capítulo de número 36, verso de número 5.
Se você puder abrir a sua Bíblia. Quantos têm uma Bíblia? Diga graças a Deus. Você é um privilegiado. O pastor Rubens me mostrou mais um vídeo hoje lá do culto na África, o pessoal alegre com as Bíblias lá, e eu sempre me alegro muito. Salmos 36:5 diz assim, eu vou ler NVI. O teu amor, Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. O que aparece primeiro ali, a fidelidade ou o amor, irmãos? É por isso que no domingo passado nós falamos sobre o amor, porque fidelidade é uma característica de quem ama. Diga comigo, fidelidade é uma característica de quem ama. Então, por favor, já comece a se ambientar com isso. É impossível ser fiel sem amar. Fidelidade é um atributo, é um adjetivo de quem ama. Eu não sou fiel, por isso eu amo. Eu amo e por causa desse amor, eu sou fiel, amém? E nós vimos no último culto, amados do Senhor, que amar faz parte do DNA de Deus. Ele é amor e Ele nos amou primeiro, amém? Então, muito acima de toda compreensão finita, tudo aquilo que a gente conhece, muito acima de tudo isso, está a fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor, ela é atemporal. Ela não depende de circunstância, ela não depende de momento, ela não depende da minha condição financeira. Mas, meus irmãos, uma das coisas que o Senhor me levou a pensar essa madrugada, depois que eu cheguei da vigília, eu acho que eu fui dormir lá para as 3:30, 4 horas da manhã. Então a minha vigília não acabou na hora que acabou a de vocês. E o Senhor me levou ao Éden. Pastor, tem como ir de avião? Foi? Não, irmãos. Eu no meu espírito fui levado àquele cenário. E preste bastante atenção, igreja, no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus criou o jardim, plantou naquele jardim um homem, em seguida plantou a mulher. Preste atenção. Mas nós, nas escolas bíblicas dominicais, no CCC1, CCC2, nos nossos seminários, nós fomos aprendendo que o pecado de Adão e Eva no Éden foi desobediência, é um dos que é mais falados, e o outro, rebeldia. Se você perguntar para um adolescente, para um homem, para uma mulher, talvez facilmente vão falar que o pecado do Éden, de Adão e Eva, foi desobediência e rebeldia. Mas o Senhor me levou essa madrugada, meus irmãos, a olhar para o Éden de forma diferente. Se nós pararmos para pensar, quando Deus coloca o homem no jardim, quando Ele cria a mulher, existe ali um ambiente de fidelidade. Adão é fiel a Eva, Eva é fiel a Adão, eles são fiéis ao Senhor, mas no momento em que a serpente planta uma mensagem no coração de Eva, surge na Bíblia então o primeiro princípio de infidelidade, ainda no jardim. Ela trai a confiança do seu esposo, os dois juntos traem a confiança que Deus plantou neles. Então Deus disse a eles que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se tornariam mortais e seriam expulsos do jardim do Éden e da presença de Deus. Isso é um pacto, isso é um acordo. Eu sou pastor, eu celebro muito casamento, a gente já sabe decorado, o esposo coloca a aliança na mão da esposa, e agora repita, que essa aliança seja o símbolo puro e imutável do meu amor por você. Coloca a aliança, dá um beijinho na testa, outro beijinho na mão, vira os papéis, a esposa coloca a aliança na mão do noivo, que essa aliança seja o símbolo puro e imutável do meu amor por você. Beijinho na testa, beijinho na mão, não beija ainda, que ainda vai ver, eu vos declaro marido e mulher. Mas nós temos uma aliança sendo feita. Eu prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Você sabia que a maior parte dos divórcios, domingo passado o Fábio falou sobre o casamento, a maior parte dos divórcios hoje
está atribuído a questões financeiras. Então, uma aliança de fidelidade que a gente fez na hora de casar, na alegria e na tristeza, na prosperidade ou na escassez, ela já começa a ser questionada quando aparece o primeiro carnê do Paraíba com um boleto atrasado. Quando aparece o primeiro compra da Shein, que a fatura veio maior do que o cartão, o limite do cartão, parece que a fidelidade já começa a ser colocada de escanteio. Então, meus irmãos, nós olhamos por muito tempo para Adão e Eva como pecado de desobediência e de rebeldia, mas eu quero convidar vocês a entender que ali, Gênesis capítulo 3, verso 12, projeta para mim, por favor. Gênesis 3, 12, a Bíblia diz: a mulher que me destes para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu comi. Está aqui? Foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Igreja, presta atenção aqui comigo. Olha uma coisa que o Senhor falou comigo hoje. Irmãos, qual é o antônimo de fidelidade? Não é. Dicionário de português o antônimo de fidelidade é infidelidade. Mas biblicamente não é. Sabe qual é? Desculpa. O contrário de fidelidade na Bíblia é desculpa, irmãos. E eu quero caminhar com vocês nisso aqui. A primeira coisa que eles argumentam quando pecam é, claro, o homem joga para a mulher a responsabilidade. Então, pensa comigo. A maioria dos momentos onde a gente errou com alguém, o que veio logo em seguida foi uma desculpa. Ah, você não me acompanhou, então alguém me acompanhou. Ah, você não fez isso, então alguém fez isso. Então sim, Adão e Eva foram desobedientes, foram rebeldes, mas quando Deus disse assim, nós temos uma aliança, vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles comem daquilo dali, eles estão sendo infiéis com o Senhor. Então, se olhar de forma mais minuciosa, nós perceberemos que o pecado que hoje persegue a humanidade, que assola, me perdoe essa expressão, mas destrói a nossa geração, o pecado da infidelidade. Eu sou dos tempos mais antigos. Meu pai costumava dizer, meu filho, a única coisa que um homem tem que não pode se sujar é a palavra. Homem sujar bota, ele operava motosserra, então ele chegava muito sujo em casa, cheio de pó de madeira no nariz, nas sobrancelhas. Ele dizia, a única coisa que um homem não pode sujar é o seu nome, a sua reputação, mas sujar as botas, sujar as roupas, você vai precisar fazer isso. Quantos estão aqui comigo até agora? Como diz o Luciano Subirá, terminada essa pequena introdução, vamos para a palavra agora. Então, meus irmãos, aquilo que a gente mais tem apresentado como pressuposto para uma vida infiel é desculpas. Nós aprendemos a nos desculpar. Esses dias, a ciência explica que uma criança, a partir dos 3 anos, ela já consegue fazer uma coisinha, perceber que está errado e tentar encobrir aquilo. É o famoso não fui eu. Essa semana eu coloquei o João e a Sara no quarto. Aconteceu uma coisa lá, sou um pescador de renome, então a minha lanterna estava em cima da cama no quarto. Eu disse, como que essa lanterna veio parar aqui? Não fui eu, João. A Sara disse, não fui eu. Eu disse, olhei para minha esposa, foi você, né? Eu? Eu digo, não, calma aí. Será que fui eu então? Se bem que a gente anda fazendo umas coisas assim que não lembra mais, né? Mas eles tiveram uma sacada. Pai, lembra que a nossa prima veio aqui essa semana? Eu digo, rapaz, rapaz, sobrou para a prima de vocês, misericórdia. Então nós aprendemos a dar desculpas, irmãos. E são essas desculpas que desde o Éden têm perseguido a humanidade. Quando Deus olha para Adão e Eva e confronta eles e questiona eles, vocês foram infiéis, o que Deus esperava ouvir deles era, fomos, pecamos, erramos, nos afastamos do Senhor.
Mas a Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 3, verso 12, é Adão dizendo assim: não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Queridos, a fidelidade de Deus, ela é manifesta nas promessas e na natureza infalível dele. A raiz da palavra fidelidade é a palavra fé, fidelis. A raiz, o que sustenta a fidelidade é a palavra fé. Pensa aqui comigo, quando eu sou infiel, eu deixei de acreditar num propósito. Então não é só sobre uma infidelidade conjugal, não é só sobre uma infidelidade com Deus nas minhas finanças. A partir do momento que eu deixo de ser fiel a uma causa, eu deixei de acreditar naquilo. Uma vez que a raiz da palavra fidelidade é fé, ou seja, eu sou infiel porque deixei de acreditar naquele propósito. Então, uma pergunta que eu preciso fazer para a igreja, e que eu me fiz olhando para os meus 10 anos de pastoreio, os meus 20 e tantos anos aí de firmado, e fora uns aí capengando. Por favor, não me responda, mas questione a sua alma. Deus já errou com você? Vou perguntar de novo, responda para a sua alma. Deus já errou com você? Porque o princípio que questiona a fidelidade é o erro. Tem pessoas que já erraram tanto, mas tanto. Não tem quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Quanta gente? Tem gente, irmã Juliana, que diz assim: já esgotou, tu já esgotou, já foi todas. Então o que faz a gente questionar a opção de perdoar ou não é a quantidade de perdão que nós já liberamos. Mas, meus irmãos, alguma vez eu perdoei Deus para que Ele seja questionado na sua fidelidade para comigo? Alô, alguém aqui? A minha resposta como interlocutor aqui é não, Deus nunca errou comigo. Então, os homens erram, eu já errei com vocês, não preciso de nenhum profetamento para deixar claro isso, eu já errei com vocês. Talvez marquei de visitar uma célula, teve um imprevisto, eu não fui. Enfim, prometi que um milagre não aconteceu. Eu já errei com vocês provavelmente. A esposa já errou, o marido, vamos conjugar o verbo, né? Todo mundo erra. Não é aquela música lá, não. Todo mundo erra, irmãos. Então, o princípio para que eu questione se serei fiel ou não a alguma coisa ou a alguém essa pessoa é digna de confiança. Pegue isso, aplique em Deus, e nós precisamos extrair uma resposta. O Deus que eu sirvo, que foi fiel comigo a vida inteira, Ele é digno da minha fidelidade. Se você aplicar esse mesmo cálculo com a sua mãe, ela já errou com você. Com seu esposo já errou com você. Com a sua esposa já errou com você. Talvez foi hoje. Prometeu que o almoço seria no Cabana do Sol. Eu escutei até umas, né? Com raríssimas exceções. Me convide. Com raríssimas exceções. A palavra do homem não é mais uma palavra de confiança nos dias que a gente vive. Não se fecha mais acordo nos dias de hoje apenas com um aperto de mão. Eu vi isso, eu cheguei a ver fechar um acordo no aperto de mão. No mundo social, a infidelidade conjugal corre de um lado para o outro, sendo que os laços matrimoniais, eles já parecem que não têm mais valor. Nós vivemos uma sociedade perecível. Eu sou da época que você pensava bem antes de casar, porque uma vez casado era para sempre. Mas nós estamos diante de uma geração onde eu vou fazer um teste. Eu vou ver. Você quer fazer um teste? Você está conhecendo alguém? Pergunte se essa pessoa é capaz de ser fiel a você, jurar a você, porque a palavra fidelidade se tornou relativa nos nossos dias. Qual é o problema de tudo isso? Pergunte para mim, diga para mim, vamos. Diga, pastor, qual é o problema de tudo isso? É que nós estamos debaixo de um governo, de um Deus que a palavra fidelidade para Ele é imutável, é inquestionável, é incorruptível.
A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 36, verso 5: o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade é até as nuvens. Salmos 89, verso 33 e 34: mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. Aleluia. O verso 34: não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Não violarei a minha aliança. Ele está dizendo: eu fiz uma promessa, eu levantei um acordo e eu vou até o final. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. 1 Coríntios 1, 9: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amados, Deus tem uma promessa para a humanidade que não falhou nenhuma geração. Nós temos pelo menos 7 grandes promessas na Bíblia. Não vou falar delas todas, mas você pode contar depois na sua Bíblia. Começa a promessa para Adão e Eva, venha para Noé, venha para Moisés, venha para Davi, e pode seguir até Cristo. Nós temos pelo menos 7 grandes promessas. Nenhuma delas teve quebra da parte de Deus. Gênesis capítulo 9, Gênesis 9, verso 2, leia comigo, por favor. E Deus prosseguiu: este é o sinal. Gênesis 9, 2. 9, 2 aí? Anotei errado? Só um minuto. Vamos ganhar tempo, vá para o 11. Vamos ler do 9, 9, por favor, 9, já dá para entender aqui. 9. Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros. Você acha que isso engloba os dias de hoje? Ok, vamos caminhar. Verso 10. E com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da face da terra. Estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas do dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir E Deus prosseguiu, verso 12: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança Quando eu trouxer sobre as nuvens, sobre a terra, e nelas apareceu o arco-íris, então me lembrarei. Eu gosto da expressão que Deus usa: então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Irmãos, existem tsunamis? Sim ou não? Existem tempestades, sim ou não? Mas algum desses tsunamis destruiu a humanidade depois de Noé? Não. O inimigo é tão sujo, eu já compartilhei isso aqui antes, mas nós temos, o pastor Nonato costuma falar isso. Você que já viu eu pregando isso, não é para você não que eu vou falar, é para os convidados. Mas quando eu perdi meu pai, o enterro dele foi às 17 horas, e choveu. E eu era um adolescente, pré-adolescente, adolescente é 12, tinha 11. Choveu, era um domingo, vou lembrar o dia da semana não, mas era 5 horas da tarde. E aquela imagem ficou gravada na minha memória. Então, naquela hora da chuva, do enterro, apareceu o arco-íris. O arco apareceu. E um símbolo que é um sinal de uma aliança de Deus para com os homens, para mim parecia um sinal de uma punição de Deus na minha vida. Parecia que Deus estava dizendo: seu pai morreu, você é um pré-adolescente órfão a partir de agora. Então, por muitos anos, às 5 horas da tarde para mim não era uma hora fácil do meu dia.
E quando começava a nublar nesse horário, começava a bater uma depressão. Claro, eu acho que ainda não era, não, porque passava depois das 7 da noite, mais ou menos. Demorava só umas 2 horas. Mas aquilo que era símbolo de uma aliança de Deus para comigo, o diabo quis tornar no símbolo de como se Deus tivesse me abandonado. Um símbolo que era: você não morrerá de dilúvio. Todas as vezes que chegava 5 e meia da tarde e vinha aquela chuva, eu voltava naquele dia e eu via aquele arco e eu começava a me perguntar o porquê meu pai ter morrido, o porquê eu ter perdido meu pai. Então o inimigo é tão sujo que ele tenta quebrar as nossas alianças com Deus através de engano, de mentira, ou melhor, irmãos, mais uma vez, de desculpas. Então eu tive por um tempo o sinal da fidelidade de Deus obstruído na minha vida, como se Deus não fosse fiel, como se Deus tivesse me esquecido e como se Deus tivesse matado meu pai. Mas graças a Deus que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, amém? Me redescobri com o Senhor, e hoje quando eu olho para o arco, eu sei que é um sinal, é uma promessa de Deus para a humanidade. Eu sei que a chuva ela vem para molhar a terra, e eu sei que ela é bênção do Senhor. E meus irmãos, eu sou tão curado nisso, que para mim, um dos melhores momentos do dia, da minha vida, é na hora da chuva. Eu amo a chuva, eu sou apaixonado pelo cheiro de terra molhada, eu amo ver o arco. Deus não matou meu pai, o Senhor está no controle de todas as coisas, fiel é Ele. Naquele dia, aquele arco era um símbolo da promessa dEle para a minha vida. Aleluia! Então, meus irmãos, eu quero compartilhar 4 porquês de nós sermos fiéis nesse tempo. O primeiro motivo pelo qual eu e você devemos ser fiel é que Deus é fiel. Diga comigo: Deus é fiel. Só que isso parece uma frase de para-choque de caminhão. Isso se tornou um jargão no nosso meio. Deus é fiel, ou Deus é mais, né? Mas Ele não apenas foi, ou está sendo. É muito comum no nosso dia a dia alguém dizer assim: eita, essa semana Deus foi fiel comigo. Só que quando eu uso a palavra foi, quando eu uso essa terminologia, parece que Ele foi lá, mas hoje Ele está um pouco rancoroso, ranzinza. Ele foi fiel no dia que eu prosperei. Eu comprava carne, a bisteca era R$20, a fraldinha 23, a picanha 28, saudade. Então parece que naquela época Ele foi fiel, mas hoje que a fraldinha está 35 e o colchão duro 40, parece que o Senhor já não é mais fiel. Às vezes nós estamos tratando Deus como Ele está sendo. Deus está sendo tão fiel comigo. Ou eu tenho fé em Deus que Ele vai ser fiel. Irmãos, nada disso está errado, mas a forma certa de atribuir a Deus a fidelidade não é foi, está sendo, nem será. É Deus isso é um imperativo imutável acerca de Deus. Ele é. Os nossos avós testificaram isso, os nossos pais testificaram isso, os mártires testificaram isso, eu afirmo isso, os meus filhos vão afirmar isso, as próximas gerações vão afirmar. Ele era sim, Ele está sendo sim, Ele será sim, mas mais do que tudo isso, Ele é fiel. Em todo o tempo, all time, Ele é fiel. Não existe uma circunstância, um momento, isso é para sempre, meus irmãos. A fidelidade de Deus, ela é ultra circunstancial. Eu sou diferente, eu já fui mais fiel a Deus. Teve uma época que o meu acerto de conta, quando eu saí de uma empresa, foi só R$500, então eu fui fiel a Deus. Mas da outra empresa que eu saí foi 10 mil, eu já fui, opa, menino. Deus não é assim. A fidelidade dele não depende se o meu salário aumentou ou não. Eu lembro de uma pessoa que mandou uma mensagem para o pastor e disse: pastor, eu só tenho tanto. Ou eu pago a conta de energia, ou eu sou fiel ao Senhor. Ao Senhor, pastor não, a Deus, né? Pastor, qual conselho você me dá? Irmãos, é tipo assim, eu não sei quem é mais digno da minha fé.
ou da minha fidelidade? Se a Equatorial ou é o Senhor, meu Deus? Eu não sei com quem é que eu vivo sem. É sem a Equatorial ou é sem o Senhor? Por favor, me entenda. Nós como igreja, se tem alguém nessa situação, a gente vai se ajuntar, vai pagar essa conta de energia, mas essa pergunta não tem a ver com isso. Essa pergunta, na verdade, revela um grau de importância, de prioridade no nosso coração. Se eu estou dizendo, ou eu vou para a Disney, ou eu sou fiel ao Senhor, eu estou colocando Deus numa situação de concorrência, de paridade, de disputa com alguém. Pastor, vamos, diga para mim, pastor, qual é o problema disso? Diga. Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao mesmo tempo serem avarentos, servir a Deus e ao dinheiro. O Deus que nós servimos, meus irmãos, Ele é um Deus que exige fidelidade absoluta. Não existe questionamento. Pastor, e como eu posso ser fiel ao Senhor? Anote aí, tendo certeza que Ele cumpre todas as suas promessas. Amém? Como é que eu posso ser fiel ao Senhor? Tendo certeza que Ele cumpre todas as suas promessas. Alguém traz, por favor, água para mim da natural, sem ser fria, natural, lá do outro purificador ali, por gentileza. Para minha garganta. A certeza de que Deus cumprirá tudo o que Ele, diga comigo, a certeza de que Deus cumprirá tudo o que prometeu. Amados, Deus prometeu ao povo de Israel que levaria eles para a terra prometida. A promessa foi feita primeiro a Abraão, em Gênesis capítulo 15, depois repetida a Isaac e Jacó, em Gênesis 28. Deus foi fiel à sua promessa, porque anos depois Ele libertou os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó dos egípcios, e os levou à terra prometida. Deuteronômio, capítulo de número 1, e verso de número 8, se você puder abrir a sua Bíblia. Eu vou ler aqui, Deuteronômio 1, 8. Ponho essa terra diante de vocês, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento, dar aos seus antepassados, Abraão e Jacó, e aos seus descendentes. Eu vou fazer de novo a pergunta do começo do culto. Em algum momento da sua caminhada, Deus foi infiel com você? Não, vamos fazer melhor. Pergunta isso direto para Ele. Fecha os teus olhos. Quem aqui, antes de fechar os olhos, quem aqui tem 2 anos que entregou a vida para Jesus? Assim, 1 ano? 1 ano. 2. Mais de 5. Mais de 10. Quem lembra o dia que entregou a vida para Jesus? Agora fecha os teus olhos. Eu quero, não vou botar uma música de efeito de fundo, porque já está tendo uma, né? Já tem. Mas eu queria te convidar a lembrar desse dia. Qual foi a igreja? Eu não sei. Talvez era igreja pequena. Talvez era uma igreja pequena onde Deus falava. Fecha teus olhos e pensa comigo. O dia da tua conversão. E faz um rápido, como é que chama? Flashback na tua memória. Por favor, fecha teus olhos e pensa comigo aí. Você consegue ver na fidelidade de Deus de lá para cá? Vamos, me ajude a te ajudar. Pensa aí. Do dia que você entregou sua vida para Jesus. Não sei quantos anos tem, mas pensa. Você que está em casa, pensa, por favor. Amém. Pode abrir os seus olhos. Agora eu quero te perguntar. Você acha que nas promoções de final de ano, todas as vezes lá na empresa eles foram justos? Não responda, não responda. Não responda. Você acha que... O Fábio falou sobre o dinheiro aqui dentro de casa, não foi? Você acha que o orçamento da sua família, todas as vezes seu marido está sendo justo com você? Não levanta a mão, meu Deus. Não.
Você acha que está sendo igualitário? Ah. Eu não sei se está sendo socialista o regime. Eu não sei qual é o regime da tua casa. Talvez alguém vai dizer, pastor, não está sendo 100% fiel, não, o mistério lá. Seu filho, naquele dia que ele disse que estava em tal lugar, hoje tem um negócio de um rastreador, né, gente? Tem uma mulher aí que ela acompanha o celular do marido, ela sabe onde é que ele está. É engraçado essas coisas. Enfim. Então, meus irmãos, se nós começarmos a aplicar, eu te desafio, em qualquer outra esfera, irmãos. Pastor, meu marido é 100%, mas talvez ele já comeu um pedacinho do bolo que era seu lá na geladeira e diz, não, já veio desse tamanho. Estou falando, é sério. Diga comigo, Deus é fiel. Eu não posso afirmar isso para Ele, que eu sou fiel. Agora sim, eu digo para Deus, eu estou sendo, eu fui, e em nome de Jesus eu serei, mas Ele é. A Bíblia diz no livro de João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Domingo passado, quarta-feira agora, ontem na vigília, não vou longe não, ontem na vigília, uma pessoa entregou a vida dela para Jesus, diga glória a Deus. Alguém ouviu em algum lugar da Bíblia Deus dizendo, não, aquilo que eu falei lá de todo aquele que nele crê, já tem gente demais no céu, para. Alguém aqui? Não, né? Deus deu o seu único Filho, para que você sabe quantas pessoas já morreram? O Pedro disse que eu que gosto de número, né? Mas é sério, eu gosto mesmo de números. Eu gosto de saber, por exemplo, que tem pelo menos 7.500 promessas na Bíblia. Deus é um Deus que é detalhista, irmãos. Deus conhece os números, os detalhes, amém? Então, na hora de falar, Deus, de quanto é que eu estou precisando, coloca os centavos lá, que Ele é detalhista. Então, você sabe quantas pessoas já morreram na face da terra e quantos já entregaram a sua vida para Jesus? Você consegue imaginar o tamanho do céu, meus irmãos? Eu queria ter ido a Brasília agora assistir o jogo do Brasil. Não fui, nem vi o Vinícius Júnior fazendo um golaço lá. Mas, irmãos, tinha 70 mil pessoas naquele estádio. Um dia nós vamos fazer uma cruzada, vai dar pelo menos 70 mil. Posso ouvir um amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Por causa dessa promessa de fidelidade de Deus, eu estou aqui hoje, você está aqui hoje. Aquela pessoa da sua casa que ainda não entregou a vida para Jesus, e eu disse ainda não, ela vai ser alcançada por essa promessa. O teu patrão, o vizinho, vão ser alcançados por essa promessa. Irmãos, um dia desse, me falaram que estava doando um negócio, eu cheguei lá, eu digo, oh meu Deus, me avisaram. A pessoa diz, oh, acabou. Eu digo, mas rapaz, mas como é que pode? Era só para 350 primeira pessoa, o senhor a 300, eu digo, mas rapaz, uma cláusulazinha assim, né? Não tem. Eu digo, tá bom então, quando tiver de novo me avisa. É tão ruim quando as promessas são limitadas, quando as promessas não nos englobam, mas eu fui alcançado porque Ele deu o Filho dEle para que todo aquele que nele crê, irmãos, isso é todo, eu fui alcançado. Tem um na minha família que ainda não foram, mas diga assim, vai chegar o dia. Essa é uma promessa do Senhor, e eu tenho declarado que eu e a minha casa serviremos Ele todos os dias da nossa vida. Mas ouça uma coisa, esse Deus fiel exige de nós fidelidade, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, é com temor e tremor que eu falo o que eu vou falar. É impossível ser infiel e agradar a Deus. Impossível. E fidelidade não é, irmãos, por favor, entenda isso, circunstancial. Eu sou fiel na hora de distribuir o milho para a galinha lá em casa, mas eu sou infiel nos impostos. Não. Ou eu tenho um perfil de fidelidade, ou eu sou fiel em algumas coisas.
Eu fico imaginando Deus sendo fiel com o pastor da Assembleia de Deus e sendo infiel comigo. Ou sendo fiel comigo e sendo infiel com um pastor batista, com um presbiteriano, com um metodista. E eu digo, mas Deus, mas é porque meu filho, eu gosto muito de ti. Então eu estou ajeitando aí a igrejinha tua aí para comprar umas coisinhas a mais, para ajeitar a chácara. Mas aquele outro pastor lá, eu vou demorar mais. Não, irmãos. Ele tem filhos, diga comigo, Deus tem filhos. E a fidelidade dele alcança a todos. Mas no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 7, a Bíblia diz assim: se hoje ouvir a voz de Deus. Coloca para a gente, por favor, Hebreus, capítulo de número 3, verso de número 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. A Bíblia diz que eles tiveram que vagar pelo deserto até morrerem, e a terra foi dada a seus filhos. Hebreus 3,16 vai falar isso. Mas Deus promete descanso eterno, irmãos, em Cristo Jesus. Abra agora em Hebreus 3,14. Só passe mais alguns versículos, por favor. Hebreus 3,14, projeta para a gente o verso 14. Pois temos sido participantes de Cristo, se nos apegarmos até o fim, a confiança que tivermos no... Quantos de nós temos hoje a mesma confiança que tivemos em Deus no princípio da nossa caminhada? Você sabe por que para Deus fidelidade é imutável? Porque ele não se encanta, preste atenção nisso. Deus ele não se encanta com as vitrines. Eu não sei se você já teve uma roupa que era a sua melhor roupa, até você passar por uma vitrine e dizer, essa daqui agora é a minha melhor roupa. Eu não sou muito apegado com essas coisas não, gente. Negócio de marca, de... eu estou até com a chinelinha de Jesus hoje. Minha mulher está zangada comigo. Ela ajeitou minha unha. Aí estava assim, um desconforto, né, no dedão do meu pé essa semana. Aí eu comecei a puxar um pedaço da unha. Aí teve uma parte que estava dura, eu não achava o cortador de unha, eu digo... Aí na hora que ela saiu de perto de mim, aí arrancou assim, uns 300 gramas de contrafilé. Agora a cabeça do dedo está desse tamanho. Mas eu talvez disse para o meu outro sapato, eu sou fiel a ti, eu só uso você. Está lá ele esquecido. Deus não. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. A palavra que ele liberou, ele é fiel a essa palavra. A promessa que ele fez, ou se cumpriu, ou está se cumprindo, ou vai se cumprir, porque ele é imutável. Segundo motivo pelo qual nós devemos ser fiéis a Deus. Fidelidade é um fruto do Espírito. Tem um texto no livro de Provérbios, capítulo 20, verso 6. Abra, por favor. Provérbios 26. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Esposa, olha para o seu marido e diz assim, eu te achei, meu amor. Nossas esposas já acharam. Irmãos, olha que pergunta. Muitos se dizem amigos leais, mas quem encontrará um homem fiel? Minha esposa é sortuda. Então, gente, tinha um rapaz aqui, no bairro Bacuri, a gente ia aconselhar ele e dizer assim, você fala isso porque você é casado, mas eu nunca achei minha esposa. Eu disse, calma, vai dar certo. Ele diz, provérbio diz, o homem que achou uma mulher, achou a benevolência do Senhor. Eu nunca achei minha benevolência. E eu digo, varão, vamos orar. Ele, não, eu já cansei de orar, eu vou tentar outros meios. Eu digo, não, pelo amor de Deus, você vai procurar onde, meu irmão? Tu quer procurar onde? No jardim do inimigo, vigia, criatura. Mas, meus irmãos, fidelidade é fruto do Espírito. Diga fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22. Abra comigo para a gente caminhar aqui, por favor. Como eu te disse, são rápidas páginas aqui que eu escrevi esses 2 dias aqui. Brincadeira, de ontem à noite para agora. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e o quê? Fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei.
os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Irmãos, olha aqui porque eu vou te falar, por favor. É natural uma jaca em um pé de manga? Alô? É natural melancia em um pé de abóbora? É natural um cristão que serve a um Deus fiel ser infiel? A Bíblia diz que fidelidade é fruto do Espírito. Por favor, ouça o que eu vou te falar agora. Se você nasceu de novo, se você entregou a tua vida para Jesus Cristo, se o Espírito Santo está habitando no teu coração, você precisa ter fruto de fidelidade e arrependimento no teu coração. Aliás, eu me sinto impulsionado pelo Espírito Santo a liberar uma palavra sobre a vida de vocês aqui. Quem aqui tem alguém na casa que ainda não tomou a decisão em Cristo Jesus? Agora não precisa levantar a mão para a próxima pergunta. Eu sei que tem mães aqui que têm visto os filhos, ou os pais, filhos que têm visto os pais, que não entregaram as suas vidas a Jesus ainda, vivendo uma vida tão desregrada. Pastor, eu não entendo porque que minha esposa está desse jeito. Eu não entendo porque que meu marido está desse jeito. Amados, fidelidade é fruto do Espírito. Eu quero declarar e profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, que aqueles que ainda não estão sendo fiéis encontrarão o Espírito Santo do Senhor, e o fruto da fidelidade estará sobre a vida deles. Por isso, não desista de orar, não desista de permanecer. Pastor, na minha casa, minha esposa, meu marido, meu filho, meu pai tem sido infiel a mim, a Deus, mas eu quero te dizer, uma vez que o Espírito Santo passar a habitar nesse coração, eles também habitarão junto com eles o fruto da fidelidade, irmãos. Serão fiéis, talvez não estão sendo, porque a lâmpada do Espírito Santo está apagada, mas uma vez que essa lâmpada for acendida novamente, surgirá a fidelidade do coração deles. E todos que estão aqui hoje, ouçam o que eu estou falando para vocês. Fidelidade é fruto do Espírito. Se eu tenho praticado tudo menos a fidelidade, isso pode significar que os meus frutos são carnais e que eu estou tendo uma vida longe da presença do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que me lembra de uma promessa que eu tenho. É Ele que me lembra de ser fiel. E para todos nós que estamos aqui nesse templo hoje, a começar do pastor, é impossível ser infiel e agradar a Deus ao mesmo tempo, meus irmãos, porque Deus é fiel, e aqueles que querem agradá-lo devem viver em fidelidade à sua presença e a todas as estruturas de fidelidade nessa terra. Por isso, vigie. Você que está numa empresa, mas a tua vida é falar mal, você tem um pacto, você assinou um contrato, cancela então e vai ter a tua língua do jeito que você quer. Mas você está ali, você precisa. Irmãos, quando é que eu não vou ser fiel? Não sei se você já aprendeu isso. É quando, sendo fiel, eu vou descumprir o que está na palavra de Deus. Pastor lá na empresa disse que é para assinar uma nota dizendo que é 1.000, mas na verdade era 5.000. Menino. Não, meu irmão, aí não. Aí você não vai ser fiel, não. Não, pastor, mas está dando bom no final do mês. Vai gastar esse dinheiro como no inferno? Enfim, então, eu só vou ser fiel quando, sendo fiel, eu ainda estou sendo de acordo com a palavra de Deus. A partir do momento que for contra a palavra de Deus, eu vou pular fora. Diga comigo, pular fora. Aleluia. Terceiro lugar, fidelidade a Deus independe das circunstâncias. Diga comigo, fidelidade a Deus é independente das circunstâncias. Independente do que eu e você estejamos passando. Eu não sei se você está num momento de luta, mas a fidelidade ao Senhor, ela precisa fazer parte da tua rotina. A fidelidade
teu cônjuge, a fidelidade nos negócios, a fidelidade nas alianças que a gente tem. Uma vez eu me entrei numa enrascada com a minha esposa. Primeiro loteamento que chegou na cidade, nós empolgados, vamos construir nossa casa. E aí não tinha muita noção, não conhecia nada. Aí tinha lá um bocado de promessa, né? Vai ter água encanada em 3 meses, asfalto em 6 meses, a liberação para a construção em tantos meses. Onde é que assina, menino? Meses depois, aquela empresa deu um tombo. Quebrou. Está curioso, né? Vai cuidar da sua vida. Então, meses depois, irmãos, deu 1 ano. Nunca tinham cumprido nem o que disseram que ia acontecer com 2 meses, com 3 meses. Estava 1 ano e meio, nunca tinha cumprido nem o que disseram que ia acontecer com 5 meses. A gente, cheio da razão, dos direitos, fomos no advogado. Ele olhou e disse: só tem um problema aqui. Qual é, doutor? Vocês assinaram. Como assim? Isso aqui é um contrato, é uma aliança. As cláusulas estão bem pequenininhas, mas está lá, vocês assinaram. Eu digo agora, ele diz: volta o cão arrependido com a... Eu digo, explica melhor, cada um assume seu prejuízo. Ô irmãos, Deus não é assim. Se Ele prometeu que o asfalto seria em tantos meses, independente do que a prefeitura diz, se tem fábrica de asfalto, se Deus tiver dito que ia fazer, Ele é fiel para cumprir. Mas é um tempo para nós sermos tementes ao Senhor e fiéis a Ele. Eu posso ouvir um amém? Diga comigo, eu vou restaurar o temor na minha vida. Hebreus capítulo 3, verso 5. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Irmãos, eu estava pensando essa madrugada, uma palavra boa para a gente ser elogiado, é fiel. Acho que a gente perdeu a noção do peso dessa palavra, né? Imagina você apresentar a sua esposa e dizer: deixa eu lhe apresentar minha fiel e querida esposa que eu amo tanto do meu coração. Apresentar seu marido: olha, meu fiel marido. O que mais? Não, nem precisa mais das outras coisas, meu irmão. Já está de bom tamanho, só por aí já está excelente. Mas a gente perdeu o brilho pela palavra fidelidade. A gente perdeu o brilho por isso, porque estamos em um mundo corruptível. Mas nos esquecemos que servimos um Deus que é incorruptível. Eu fico imaginando Lucas ali. O erro nosso, sabia, que é não contextualizar. Vira e mexe, eu estou lendo a Bíblia, eu coloco meu nome para ver se dá certo. Aí às vezes não dá, não. Lucas foi fiel como servo em toda a casa de Deus. Oh, meu Deus, me ajuda. Dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Coloca seu nome ali. Coloca lá seu nome quando você chegar em casa. Neemias, capítulo 9, e verso de número 8. Tu és o Senhor, eu estou lendo 7. O Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos Caldeus, e Deus deu-lhe o nome de Abraão, visto que o coração dele era fiel. Pode passar, olha o próximo versículo. Visto que o coração dele era fiel. Tu, Senhor, trouxe Lucas lá de São Raimundo, entre João Lisboa e Senador La Roque, visto que o coração dele era fiel. 1 Samuel capítulo 22, verso 14. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Diga: meu Deus. Não, não foi bom não. Meu Deus. Vamos tentar uma terceira vez. Meu Deus. Ficou melhor. Irmãos, nem parece que está descrevendo uma criatura. Nem parece que está descrevendo um homem. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo identificou alguns de seus amigos do ministério como homens fiéis. No livro de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês.
eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Fiel e... Colossenses capítulo 1 e verso 7. Vocês o prenderam a Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Diga, Senhor, tem misericórdia. Então, meus irmãos, para a gente chegar à conclusão dessa mensagem, o antônimo de fidelidade não é infidelidade. Diga comigo, é desculpa. A gente sempre está achando uma desculpa. Eu só comi o bolo porque eu estava com muita fome. É difícil dizer, eu fui infiel. Mas se você não tivesse ajeitado o meu meião, eu não tinha mentido na hora de jogar bola. Desculpa. Amor, mas se tu não tivesse dado o dinheiro da unha, que foi falado domingo passado, eu não tinha feito aquela dívida com a agiota lá, para poder fazer a minha cirurgia de plantação de unhas nova, que as minhas unhas velhas estavam vencidas. Não sei nem como é que faz, tem que falar com a Amanda aí para saber, eu não entendo desses processos, não. Um antônimo de fidelidade é desculpa, irmãos. Nós precisamos ser uma geração de cristãos que para de dar desculpa, se arrepende dos seus maus caminhos e volta-se para o Senhor. Em último lugar, seremos recompensados pela nossa fidelidade a Deus. Diga comigo, eu serei recompensado pela minha fidelidade a Deus. Ninguém deu um glória a Deus, será que a gente não entendeu? Eu sou pastor e conselheiro ao mesmo tempo. E quando a gente percebe uma família tentando restaurar, é comum escutar a seguinte frase: mas eu não consigo. É comum escutar de uma mulher: pastor, esse peão bem aí não tem mais jeito para ele não. É comum escutar de uma mãe dizendo: não, meu filho ali é um perdido. Diga comigo, eu vou parar de dar desculpa, porque eu vou ser recompensado pela minha fidelidade. Atos 26:19, a Bíblia diz: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Verso 20, Atos 26:20. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem-se para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Paulo diz assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Sabe o que ele está dizendo? Eu posso ser preso, morto, mas o que eu creio sobre Deus, eu vou viver até o último dia da minha vida. Irmãos, eu pensando essa semana sobre esses 10 anos de pastoreio, sobre a minha primeira namorada ter sido minha esposa, e a última, até Jesus voltar, em nome de Jesus. E ela que me ature. Mas a maior luta mesmo foi a fidelidade ao Senhor. Talvez essa seja a maior luta de todos nós. Pastor, não é a fidelidade conjugal, não. Não. O avivamento, eu falei ontem, ele não é um evento. Ele é uma consequência. Se nós aprendermos a sermos fiéis ao Senhor, irmãos, ser fiel ao cônjuge será uma consequência disso. Se nós aprendermos a sermos fiéis a Deus, ser fiéis nas finanças vai ser uma consequência disso. Se nós aprendermos a sermos fiéis ao Senhor, não mexer naquilo que é alheio, será uma consequência disso. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai nos perguntar quantas Bíblias diferentes a gente comprou na terra. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 14, verso 10, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Então eu creio que o que Deus vai nos perguntar não é quantos imóveis eu comprei, não é quantas muda de roupa é o novo, não é quantas peças de roupa eu tive, não é quantos bois, jumentos, cabra, quantos carros, motos eu tive.
A pergunta que Deus vai fazer para cada um de nós é: você foi fiel? A pergunta que nós ouviremos do Senhor é: você foi fiel à missão que eu te entreguei? Pastor, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que cuidar do meu casamento, eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que ser fiel ao periquito, eu tenho que ser fiel. Calma. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão. O nosso primeiro princípio é fidelidade ao Senhor, e isso precisa ser absoluto, e as demais coisas o Senhor mesmo vai acrescentar. Uma vez que nós buscarmos ao Senhor, sendo fiel a Ele, Ele vai nos constranger do pecado moral. Ele vai nos convencer que a nossa vida no casamento não está legal. Então eu quero reforçar: é impossível ser infiel e agradar a Deus ao mesmo tempo, irmãos. O Deus que eu e você servimos é um Deus fiel na sua essência. E importa que a sua igreja o adore na forma que Ele é digno de ser adorado. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, no nome de Jesus.